O Cidadania de hoje está falando sobre ebiatria, especialidade médica que trata dos adolescentes. Nossa entrevistada é a médica ebiatra Beatriz Bermudes. Vamos dar algumas dicas então para os adolescentes, já que eles vamos destrinchar o que geralmente eles perguntam para você no consultório. Essa questão das drogas, qual que é a orientação e quais são as principais dúvidas que os adolescentes têm e qual a orientação que o médico ebiatra dá para os adolescentes? O cultural, né, que a família vive é forte. Eu acho que a dica é mais para os pais, que se não pode nem vender para o adolescente drogas lícitas, tipo o tabaco e o álcool. Claro que eles não podem usar antes dos 18 anos. Né? E essa questão do álcool e do cigarro é realmente um problema? Hoje em dia, eu tenho a impressão de que os adolescentes estão consumindo bebida alcoólica cada vez mais cedo e em quantidades muito grandes. É um problema mesmo e a entrada para outros problemas, né? Às vezes a evasão da escola, às vezes não tomarem em frente um projeto de vida já às vezes mais ou menos definido, quase definido, né? Então o álcool devia até ser não usado por muitas famílias para não permitir, né, o acesso incentivar em idades cada vez mais precoces. E um adolescente que consuma bebida alcoólica antes dos 18 anos, ele pode ter problemas de formação, problemas físicos ou problema de formação mental, ou um adolescente que consuma droga, maconha antes dessa idade? Então, as drogas fazem perda de algumas funções cerebrais, né? E um cérebro que está todo sendo transformado, né? Até os... Então, dos 12 até os 20 anos praticamente, tem muita transformação cerebral. Não devia ter nenhum uso de droga. E ainda que o julgamento, ele é conseguido pelos 18 anos. Então, a pessoa se colocar no lugar da outra pessoa e ter uma atitude bacana, saber o que é bom, o que não é bom, e saber dizer ou não, né? É tudo pelos 18 anos. Então, os pais ou a família, né? Às vezes não é pai e mãe que está acompanhando aquele adolescente, tem que funcionar quase que nem um cérebro para esse adolescente e, assim... dá outras opções de lazer e de prazer, não é verdade? E o álcool também pode causar problemas? Todas as drogas, tanto lícitas como ilícitas, né? O álcool E, na verdade, assim, o médico ebiatra, ele faz um aconselhamento, né? Assim, os adolescentes escutam mais o ebiatra, o médico, do que os pais? Bom, os pais, dependendo do vínculo, eles são ouvidos, né? Quem que, né? Se a gente... quando pai vai construindo na infância o ideal que se construa um caminho que mesmo na adolescência os pais sejam ouvidos e valorizados. Porém, o profissional, tanto de saúde como educação, tem um poder grande, né, assim, em formar a opinião dos adolescentes. Eu acho que tanto o professor como o médico tem que estar assim, alerta e orientando e puxando sempre para o caminho mais seguro, né? O seu aluno, o seu paciente. Doutora, muitas doenças mentais, chamadas doenças mentais ou transtornos mentais, eles começam na adolescência. Então, assim, qual seria a orientação? Isso também deve ser prestar atenção pelo médico, pela família, porque às vezes pode ser, como você falou, coisa de adolescente, outras vezes não, pode ser uma coisa mais séria. Geralmente esses transtornos mentais, eles começam na adolescência, é isso mesmo, né? Tem um pico na adolescência, então tem que estar alerta, que um tratamento precoce evita muito sofrimento, tanto do adolescente como da família, dos amigos, da escola. Né? Então, tem muito mito, né, de conversar com um psicólogo e fazer uma consulta com um psiquiatra. Mas, quando há dúvida, é melhor, né, e quando tem suspeita, tratar, né, tomar um melhor caminho. E por que isso geralmente acontece na adolescência? Então, devido às transformações cerebrais, né, e também o ambiente, às vezes, né, também tem fatores ambientais que acabam propiciando mais isso, tem questões genéticas até, né? E mesmo
tem várias doenças, transtornos mentais que incidem mais em determinados indivíduos. Uhum. Sim, claro, então, a pessoa já tem a predisposição genética, mas geralmente dá o start lá pela adolescência mesmo. Justamente pela mudança até da identidade, né? Uhum. Ela está achando um novo papel, um novo jeito de ser, né? E acaba, às vezes, por isso, sendo até uma idade mais de alerta. Um outro problema que a gente vê cada vez mais comum entre os adolescentes é a questão do peso, da obesidade. Isso realmente acontece e o ebiatra também pode orientar? Claro, então, a população, tanto de todas as faixas etárias, tem se alimentado pior do que anteriormente, né? Com muita comida industrializada, os horários, a diminuição das atividades físicas, né? Uhum. Então, tem que ter, não é porque o adolescente está maior do que o pai e a mãe, porque às vezes tem até um pouco mais de escolaridade que ele vai, assim, perder esse rumo, né, de uma alimentação saudável. Então, a família inteira, né, tem que zelar que um cuide do outro. E ele precisa de algum nutriente, alguma coisa que os adultos, às vezes na alimentação dos adultos não tem, mas e precisa ser colocada a mais? Então, nos atendimentos com os adolescentes, a gente nota que muitos omitem o café da manhã, que é uma refeição importante, não comem de 3 em 3 horas, acabam preferindo as guloseimas, os salgadinhos, as bolachas, os biscoitos, no lugar de uma fruta, né? Omitem a salada, o legume, né? Comem um monte de hidrato de carbono, de fritura. Agora, a construção desse hábito de se alimentar corretamente tem que partir da família. Do adolescente é muito difícil. Acho que é um conjunto mesmo, né? Mesmo o lanche na escola, a merenda escolar tem que estar de acordo, né? As cantinas. E que tipo de problemas um adulto pode ter se ele estiver acima do peso na adolescência? Então, além dos problemas cardiovasculares, né, que as placas lá de ateroma começam já desde a infância, né, nem na adolescência. Uhum. Então, uma comida que não é saudável, né, que é cheia de gordura, tudo, muito salgada, acaba fazendo mais ateromas. Uhum. E, fora isso, a sobrecarga do peso, né, com as articulações, com a coluna, né, com a mobilidade mesmo. Quanto mais obeso, menos habilidade no esporte, né, às vezes não vai nem querer se expor, né, vai fazer sozinho atividade física na academia e vai às vezes não ser tão estimulado. E é bom que você falou da academia, que eu ia justamente perguntar isso. Tem uma idade para começar, muitos adolescentes, os meninos principalmente, querem fazer musculação já desde cedo. Pode a partir de que idade, que tipo de peso, qualquer aparelho? Então, a academia até pode, assim, para mexer com o corpo como um todo, já no começo dela, lá pelos 10, 12 anos. Uhum. Mas, assim, a musculação, lá para ficar com aquele corpo que apareça músculo, é só depois dos 16 anos. Uhum. Porque né? Antes compromete. Antes não vai aparecer, né? E também não é recomendável mais do que 2 horas por dia numa atividade física, assim, vigorosa dessas, né? Acho que, assim, tudo tem que ter limite. Se usar muito tempo na academia, vai faltar para outros tipos de atividade, uma leitura, assistir um filme, conversar com os amigos. E a questão da musculação, se ela for feita precocemente, ela pode causar lesão, né? Lesão e pode impedir o crescimento, não? Pode prejudicar o crescimento? Então, tudo que é demais atrapalha, né? E, assim, mais as lesões musculares do que até o próprio crescimento, né? Mas o ideal é que se diversifique mesmo, né? E tem pai que chega no consultório falando assim, meu filho não sai da frente da internet, doutora, o que eu faço? Então, qualquer tela, seja de televisão, ou quando está jogando videogame ou computador, o máximo por dia seriam 2 horas. 2 horas? E quais são os problemas que podem causar, assim, físicos, eu digo? Então, os problemas posturais, né?
A parte também, a pessoa vai piscar menos, né? Acaba tendo mais problema até ocular, né? E fora isso, deixa de fazer outras atividades que às vezes vão até fazer falta, vão piorar o rendimento escolar, né? Não vai pegar firme lá a matéria, né? Agora, falar para um adolescente só 2 horas na frente de uma tela por dia é difícil. Mas tem que descobrir outros caminhos, né? O ideal é o adolescente fazer 1 hora de atividade física por dia. E a gente nota que muitos não fazem nem 5 por semana, né? Nem só educação física, olha lá. Olha lá, e ainda às vezes dá um jeito de pegar um atestado. E essa questão da internet, da televisão, ela pode causar algum problema, algum distúrbio de atenção, alguma coisa que vai prejudicar depois o sono e daí, consequentemente, a aula? A parte tanto da alimentação como da atividade física e o sono tem que estar sempre regulado, senão até, que nem a gente estava falando, dá até mais, tem mais chance de transtorno mental, né, de estresse. A refeição em família também ajuda a minimizar isso daí. Agora, não tem como fugir, né, do mundo virtual, que tudo é ligado. Às vezes até para você pagar uma conta, né, você tem que imprimir um boleto ali na internet. E mas eles são, né, desse mundo, mas tudo com limite, né? Você falou do sono. Os adolescentes geralmente dormem mais, ou não? Deveriam dormir mais ou não? Tem muita família que não monitora, né, o horário de sono, acabam fazendo o sono intercortado, ou um pouco de tarde, um pouco de noite, de madrugada. O ideal é que se durma quando é de noite, né, e que aproveite o dia. Não, então, um mínimo de 8 horas, né, mas tem famílias que têm que construir isso daí também, né? Sim, fica até de madrugada. Doutora, vamos dar alguns endereços na internet para quem quiser mais informações? Tem o do Ministério, né? www.saude.gov.br. Isso. E da Sociedade Brasileira de Pediatria. Que é www.sbp.com.br. Que tipo de informação os pais podem encontrar aqui, ou os adolescentes também têm informação para eles nesses lembrar sites? Também dos guias, né? Que Isso tem na internet? Do Ministério da Saúde? Do Ministério da Saúde tem, e estar adquirindo esse material e estar assim, tratando o adolescente como um adolescente mesmo, alguém da família, continuando a construir aquele caminho de quando era bebê, né? E assim, todas as fases devem ter uma orientação. Vamos dar uma orientação, então, final. Fazer uma consulta regular, existe, como tem o ginecologista, por exemplo, tem que ir 1 vez por ano. O ebiatra, ele tem uma frequência, ou toda vez que surge uma dúvida, os pais devem procurar? Então, tem que ter quando tem uma dúvida, um agravo, um sintoma, uma queixa, tem que ir no médico, né? Mesmo uma lesãozinha. Mas fazer check-up às vezes também é importante. E quando está tudo bem também, né? Mesmo aqueles exames de colesterol, triglicerídeo, da tireoide, cada vez mais comum também, né? As disfunções. É interessante fazer na adolescência, no começo da adolescência, né? E se tiver tudo normal, a cada 5 anos. Checar a pressão arterial, né? Que às vezes também acaba sabendo lá muito mais tarde do que devia. Né? E esse atendimento de saúde integral é interessante, né? É importante para conseguir levar avante, às vezes, os projetos já bem definidos. Ok. Doutora Beatriz, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Participe pela internet, mandando sugestões de temas para o Cidadania. O nosso endereço eletrônico é o cidadania.tvsinal@gmail.com. Obrigada pela audiência. Tchau.